Olá, amigos. Hoje resolvi fazer um pouco diferente e fazer uma live no Facebook e colocar aqui compartilhamento de tela. Aqui sugestão. Eu vou falar um pouco sobre porque é que eu tenho vindo a dedicar o ano de 2019 a lançar pesquisas sobre o BIS, o Banco Privado BIS, quando o foco do meu trabalho, apesar de ser também, apesar de ser também espiritualidade e consciência e apesar de tantas vezes eu fazer estudos também sobre o sistema de controle tecnológico, sobre a água, este ano eu fiz dedicado essencialmente ao BIS. E as pessoas que estavam habituadas a acompanhar partes do meu trabalho sobre consciência, sobre espiritualidades, estranharam muito porque é que eu parei. E essencialmente eu não parei, porque eu continuo oferecendo estudos gratuitos online, encontros, onde nós fazemos estudos sobre consciência, sobre espiritualidade, sobre programas de controle mental e programas de controle espiritual. Então os estudos nesse nível continuam. Mas em termos do material que eu tenho vindo a lançar para fora, ele tem vindo a ser focado mais no banco privado BIS. E acredito que a maior parte das pessoas que vão assistir a este vídeo, ou que estão assistindo, eu neste momento, como podem ver, eu estou compartilhando um vídeo, então não estou vendo a sala do Facebook, não estou vendo neste momento o que estão falando comigo, quem está assistindo, mas eu acredito que a maior parte das pessoas estão familiarizadas já um pouco com o trabalho que eu tenho vindo a desenvolver. E porquê que eu tenho feito isso? Porque não tem como nós dedicarmos uma vida ao estudo de si, ao estudo da consciência, ao estudo da percepção real de si mesmo. O que eu sou. Não tem como nós fazermos uma dedicação da nossa vida a esse estudo se não tivermos uma paz, uma certa tranquilidade em nossa vida para podermos dedicar tempo, energia, foco mental a tal assunto. Nós precisamos de ter certas condições, mínimo de condições humanas e naturais para podermos nos dedicar ao estudo da consciência, da espiritualidade, ao estudo de si, ao estudo da boa comunicação entre os seres humanos, ao estudo da relação entre os meios sociais e a mãe natureza. E nós precisamos de ambientes mais propícios a que isso aconteça. E nós, hoje, estamos construindo um estilo de vida antinatural. Não é por acaso que eu coloquei estas imagens. Isto são imagens de alguém rodando pela cidade de Manhattan, em Nova York, Estados Unidos. E como nós podemos ver, podemos olhar para todas essas imagens de diversos ângulos. Eu escolho olhar do ângulo de não tem árvores, não tem natureza. Obviamente vão aparecer aqui algumas sugestões de vídeos, né? Vamos saltar aí esses inconvenientes. Mas como nós podemos ver, o estilo de vida que nós temos vindo a construir como sociedade, que nos tem vindo a ser incutido como programação mental de querer, de desejar certas coisas, certos estilos de vida, tem resultado numa sociedade cada vez mais antinatural, menos saudável a nível físico, a nível mental, psicológico, espiritual, social, a nível da relação entre as pessoas.
Hoje as relações entre as pessoas estão altamente e intencionalmente contaminadas por programas de conflito, programas que dividem as populações intencionalmente em tribalismos opinitivos. Qualquer coisa que aconteça, qualquer ideia que surja, e as pessoas estão prontas para entrar em conflitos ideológicos e opinitivos e se dividir. E hoje tudo divide as pessoas. E isso é uma das coisas mais incríveis. E estas imagens que nós estamos vendo aqui, elas são um reflexo de porquê que isso está a acontecer. Reparem bem nestas paisagens. Olhem o absurdo que é existirem lugares assim na Terra. Não tem crianças, não tem flores, não tem animais, não tem árvores. Mas nós estamos sendo programados para achar que isto aqui é que é evolução. Isto aqui é que é inteligência. Achamos que isto é a manifestação do exponencial máximo da inteligência humana. Será que é mesmo? Será que nós estamos nos entendendo como seres biológicos? Será que nós estamos entendendo o contexto onde nós estamos inseridos? Porque o que nós estamos construindo nas escolhas do nosso dia-a-dia quando acordamos não estão sendo profundamente examinadas por nós próprios. Elas são-nos incutidas através de contação de histórias que acontecem repetidamente nos meios de comunicação social e nós passamos a querer construir um estilo de vida como nós vemos na televisão. As novelas contam histórias, os filmes contam histórias, as propagandas contam histórias. E que histórias são contadas? Como é que nós devemos viver? Como é que devemos namorar? Como é que devemos casar? Como é que devemos nos vestir? O que é uma pessoa de sucesso? O que é felicidade? O que é qualidade de vida? Porque quando nós olhamos para estas imagens aqui, que pode realmente trabalhar nestes lugares que nós estamos aqui vendo nestas imagens? Quem pode realmente ter estes carros e comprar ou alugar escritórios destes que nós estamos aqui a ver? São as pessoas que vivem dentro daquilo que hoje é chamado de sucesso, daquilo que hoje é chamado de qualidade de vida por muita gente e de felicidade. A pessoa é conceituada nos meios sociais, ela quando chega em algum lugar, ela pode chegar, porque ela tem algo para mostrar e se identificar perante os outros. Eu chego com este carro, eu sou este carro. Este carro representa aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho vindo a fazer no meio da sociedade e as concretizações que eu tenho vindo a alcançar. A minha profissão, a minha posição social, ela demonstra o meu grau de inteligência, o meu sucesso. Então, eu sou aceito. Posso ser aceito quando entro em lugares. Existem pessoas, muitas pessoas que estão abaixo de mim, porque eu conquistei um certo nível de poder, de status social. Então, nós estamos precisando realmente rever o que nós estamos realmente a fazer. E é por isso que eu tenho vindo a mergulhar fundo no estudo do BIS, para nós podermos entender o centro de poder financeiro de tudo isto que nós estamos aqui a ver nestas imagens. O que rola aqui, as regras que fazem o sistema financeiro funcionar aqui nestas imagens que nós estamos vendo, são criadas por entidades de regulamentação financeira. É isto que nós precisamos começar a conversar uns com os outros e compreender como funciona tudo isto. Porque é isto que está tirando a paz para nós podermos estudar de si. Poder sentar tranquilamente, meditar, contemplar a natureza, se auto-perceber da sua própria presença e consciência real. Porque todos estes carros que nós estamos vendo aqui nestas imagens, estes prédios todos, tudo isto requer matéria-prima. De onde vem esta matéria-prima? De onde vem o combustível de todos esses carros? De onde vem todo o material que constitui a roupa dessas pessoas? Preciso pensar nisso. Como funciona realmente a sociedade?
O que nós estamos aqui a ver, toda esta matéria-prima que nós vemos aqui, já transformada em prédios, em carros, em roupas, em asfalto, elas criam buracos imensos no meio da sociedade. Ou melhor, no meio da natureza. São as minas. Precisamos entender todo esse processo de movimento da matéria, desde a parte mineral até passar pelo processo de transformação e chegar à matéria em nossas mãos. E é nesse processo de transformação que nós estamos criando a sociedade. Uma sociedade que nos está tirando a paz, o tempo, a energia, a disposição, a boa vontade para estudar de si, compreender as forças da mãe natureza que nos mantêm saudáveis ou que nos auxiliam a recuperar a saúde física, psicológica, mental, espiritual. Como é que nós chegamos neste ponto em que estamos aqui? Porque o mal humano de ganância, de competição, de conquista de poder, de violência, de corrupção, ele já existe desde há milhares de anos. O que está acontecendo hoje não é novidade. Só que hoje, o que acontece na China ou no Japão, nós imediatamente ficamos sabendo aqui no Brasil. E somos muito mais gente hoje no planeta. Então, muito mais coisas menos positivas estão a acontecer. Mas em termos de porcentagem, em relação à quantidade de pessoas que existe no planeta, talvez não tenha crescido a quantidade de violência. A violência também se espalha mais. Violência, quando eu digo violência, não é só violência física, também corrupção. Porque os meios de transporte, eles proporcionam que algo que acontece aqui pode-se refletir lá mais adiante, a 100 km de distância, bem rapidamente. Eu dou um exemplo. Com os carros que hoje existem, quando eu moro numa cidade interior, aqui no Ceará. Então as cidades aqui são como, no interior, são como ilhas, digamos assim, de organização social e comunitária. E no meio delas tem a natureza, com propriedades privadas ou propriedades que simplesmente têm mato. Mas essencialmente são ilhas de organização social. E, por exemplo, acontece um assalto a um banco numa cidade vizinha. Os caras têm um carro hoje para fugir, estradas boas para poder acelerar e imediatamente o problema que aconteceu lá na outra cidade fica-se a saber aqui, talvez até se fique a saber antes deles chegarem, e os caras trazem o problema para aqui, fogem para aqui, a polícia atrás e tiros, e então quer dizer, o mal parece que é maior porque está com possibilidades de se movimentar mais rapidamente. Mas talvez, em termos de porcentagem de quantidade de pessoas, não tenha crescido, não tenha aumentado. Não tem como fazer esse estudo, essa pesquisa estatística, não é? Como é que nós vamos comparar a violência estatística proporcional à quantidade de pessoas que existe hoje com o que existia há 1000 anos atrás ou 2000 anos atrás, quando nem sequer se fazia registro dos casos de violência que aconteciam. Então o que eu quero mostrar é que hoje o que nós estamos aqui construindo em termos de sociedade não é novo. Mas como é que nós chegamos aqui? Através de programas de controle mental. Porque as pessoas querem aquilo que as contações de histórias lhes dizem que é bom. Porque os filmes, as novelas, as publicidades contam histórias sobre como é que as pessoas vão gostar de mim. Como é que eu vou ser bem recebido e bem olhado. Como é que eu vou receber boa energia das outras pessoas. As pessoas vão olhar para mim, vão me admirar, vão gostar de mim. Como é que eu posso alcançar isso? Porque quando nós passamos a fase de já ter comida garantida, casa garantida, água garantida, roupa, nós passamos a querer mais. E é isso que as contações de histórias, e lá vem nova publicidade, por isso é que as contações de histórias, elas querem nos fazer acreditar que o que nós queremos somos nós que estamos escolhendo. Será que alguém
quer que o seu pensamento seja controlado? Será que alguém quer que as suas escolhas sejam pré-determinadas? Porque as pessoas falam de liberdade. Mas o que é liberdade? Por isso é que eu tenho vindo a focar cada vez mais o estudo desse centro financeiro e económico, que é o que está investindo pesadamente para a construção de um determinado modelo civilizacional, não só a nível nacional, do Brasil e de outras nações, mas a nível internacional. E o objetivo de todo esse investimento visa um governo mundial que já está instaurado. Esse governo já existe. Tanto que existe a Cimeira do Governo Mundial, a acontecer no Dubai desde 2014. Eu já mostrei diversas vezes partes disso, desse encontro internacional, que reúne, se não me engano, são cerca de 2.000 pessoas, entidades de todas as áreas do mundo, desde banqueira, a corporativa, mediática. Então nós termos consciência do que está a acontecer, como é que a máquina funciona, a profundidade que vai o investimento dessa máquina e a quantidade de pessoas que está trabalhando para que essa máquina continue funcionando. Porque todas estas pessoas que nós estamos vendo aqui nestas imagens, todas elas estão trabalhando para que essa máquina continue funcionando. Como eu mostrei em artigos, no blog, e quem esteja vendo, assistindo este vídeo, ou vá assistir mais tarde, e não conheça ainda o meu trabalho, eu sugiro que pesquise, que procure conhecer, porque tudo o que eu estou falando está oficialmente comprovado, documentalmente comprovado no trabalho que eu tenho vindo a fazer. Porque todas estas pessoas que estão aqui aparecendo nesta filmagem, e a maior parte de nós mesmos que estamos aqui, e das pessoas com quem nós conhecemos e convivemos, estamos trabalhando para que esta máquina continue existindo. Esta máquina é mantida, por exemplo, no Brasil, pela Corporação Estado República Federativa do Brasil. Eu mostrei com documentos oficiais que a República Federativa do Brasil é uma corporação registrada na Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos. A República Federativa do Brasil é uma corporação-estado que foi instaurada em 1822, aqui no Brasil, e que domina a nação Brasil em todos os seus aspectos. Ora, no meio dessa organização social, civilizacional, o Banco Central do Brasil está subjugado ao BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, para conquistar a supremacia sobre a soberania nacional. Esse é o objetivo, a supremacia do Banco Central sobre a soberania nacional. A supremacia do Banco Central sobre a República Federativa do Brasil, que é a corporação na qual o próprio Banco Central está integrado e é o ponto máximo. Porque o Banco Central é o representante do banco privado BIS, com sede na cidade da Basileia, na Suíça, que é um paraíso fiscal. Para entender profundamente isto que eu estou dizendo, convém estudar um material que eu tenho vindo a desenvolver e a oferecer, a divulgar, sobre a criação do BIS, que o BIS foi criado em 1930. BIS, em inglês, quer dizer Bank for International Settlements, que traduzido à letra quer dizer Banco para Assentamentos Internacionais, que é o modo como eu tenho vindo a traduzir para português. Porque quando nós estudamos profundamente a história do BIS, nós compreendemos que a criação do BIS está diretamente ligada à Segunda Guerra Mundial e à Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e todas as convenções que aconteceram resultantes desses eventos marcantes
como a Convenção de Bretton Woods, a Conferência de Paz de Paris, a Conferência de Haia. Todos esses eventos tiveram dois objetivos principais: a concentração do poder financeiro nas mãos de umas poucas instituições, famílias, e a criação do Estado de Israel. Então, a Primeira e Segunda Guerra Mundial não acontecem por acaso. Elas acontecem com um objetivo bem específico de centralizar o poder financeiro mundial nas mãos de algumas famílias e corporações. Porque é um passo a passo que tem vindo a acontecer. A criação do BIS acontece em 1930 e isto que eu vou dizer está comprovado documentalmente no meu trabalho, é só entrar dentro do meu trabalho e ir ver os documentos oficiais do próprio BIS, do próprio Banco de Inglaterra. O Banco Privado BIS é criado para que dinheiro, ou melhor, ouro dos aliados, através da instituição bancária JP Morgan, possa financiar o partido nazi. Então nós temos os aliados financiando o partido nazi. Por isso é que o nome Bank for International Settlements, ao contrário do que é traduzido para português como Banco para Liquidações Internacionais, ou Banco para Compensações, ou Banco para Pagamentos Internacionais, esses nomes apenas dissimulam o verdadeiro significado do nome. Porque o nome Bank for International Settlements quer dizer assentamentos. E assentamentos é o que o movimento sionista internacional criou na Palestina e ainda hoje cria. Assentamentos através de guerra, através de genocídio. Criam assentamentos e vão conquistando território dentro da Palestina para fazer o território de Israel crescer. Então, o verdadeiro significado do nome do banco, Bank for International Settlements, é banco para assentamentos internacionais. E o que é que eles estão assentando? Eles estão assentando um sistema financeiro que está dominando as nações. Eles estão assentando, semeando bancos centrais desde os anos 30 nos países. Eu ainda não tive a oportunidade de lançar um artigo, que eu estou construindo dele, mas tem sido bem complexo, mas ainda vou lançar, se Deus quiser, que é a criação do Banco Central no Brasil. Quem criou o Banco Central no Brasil? O Banco Central, a ideia do Banco Central, nasce aqui no Brasil através de um personagem, um dos fundadores do BIS, um representante do Banco de Inglaterra, que é Otto Niemeyer. Otto Niemeyer veio ao Brasil em 1931, se não estou em erro, 31 ou 33, numa missão que se chamou Missão Niemeyer, e aqui ele fez uma consultoria sobre as finanças do Brasil e apresentou como solução a criação de um Banco Central. E a solução que ele apresentou foi retirar das mãos do Banco do Brasil, que era da República Federativa do Brasil, retirar o poder que havia para fazer diversas coisas próprias dos bancos centrais. Tudo isso estava na mão do Banco do Brasil, e ele sugeriu criar um Banco Central subjugado ao BIS para solucionar os problemas financeiros que existiam no Brasil, que ele diz que existiam no Brasil. Depois ele foi para a Argentina e lá fez a mesma coisa. Ele fez uma consultoria das finanças, da situação financeira da Argentina, e a solução que ele sugere é a criação do Banco Central. Depois ele vai para a Nova Zelândia e faz a mesma coisa. E quando nós começamos a pesquisar, diversos funcionários do BIS, do banco privado BIS,
andam pelo mundo nos anos 30, 40 e até mais tarde, semeando bancos centrais. Porque os bancos centrais eles não existiam antes. E aí começa a criação desses tentáculos imensos que hoje existem e dominam o Brasil. Nós devemos, essencialmente, focar todo este estudo no Brasil. Porque o Brasil é o país mais rico do mundo, sem margem para erro. O Brasil é o país mais rico do mundo em muitos aspectos, incluindo água. Não é por acaso esta guerra toda ideológica em cima do Brasil. E para nós entendermos bem como é que nós podemos desconstruir isso tudo. Essa é a pergunta que me fazem. E como é que nós acabamos com isso tudo? Primeiro, precisamos entender como é que funciona. De onde é que veio? Qual a história da criação de todo este sistema e como é que o sistema está organizado e como é que funciona. Para depois, então, simultaneamente, despertar o sentimento de união entre as pessoas. Apenas despertando a consciência de si para despertar o sentimento de união entre as pessoas, é que podemos descobrir todos juntos solução para isto. Porque a maior parte destas pessoas que nós vemos nestas filmagens, que estamos aqui vendo, elas não têm consciência profunda sobre a história do sistema organizacional desta civilização. Ela não tem ideia realmente como é que o sistema funciona. Ela não tem consciência de si. Quantas pessoas aqui no meio, será que todas estas pessoas que já passaram nestas filmagens que nós estamos aqui vendo, será que alguma delas tem consciência de si realmente? Se senta para meditar, sentir a sua própria presença. Será que consegue ter tempo? Energia mental? Será que ela tem inspiração para mergulhar na mãe natureza? Porque reparem bem, nós não vemos árvores aqui. Vemos algumas, poucas. Porque elas estão sem folhas, porque esta filmagem vê-se que as pessoas estão vestidas com roupas do frio, e então possivelmente é no inverno, no outono, e as árvores estão sem folhas. Mas é muito raro nós vermos uma árvore aqui, nestas filmagens. Isto é terrível. É terrível. Quem consegue viver aqui? É essa a questão que nós devemos nos questionar. Onde é que eu estou morando? O que é que eu estou fazendo? Eu tive que sair da cidade, eu não aguentava mais. Eu na Europa vivi em mega cidades com prédios assim, e chegou uma hora eu disse, meu irmão, não aguento mais. Não dá mais para eu estar a viver no meio disto tudo. Eu preciso me reconectar com a minha natureza. Aqui no Brasil eu morei em Fortaleza e chegou uma hora eu disse, não, eu já saí da Europa com mega cidades, eu não vou continuar vivendo numa cidade. Então eu vim mais para o interior. Ainda não estou vivendo como eu quero, mas estou-me aproximando aos poucos, cada vez mais da natureza. Pelo menos aqui eu já consigo ter acesso a imensas coisas naturais que o sistema não toca. Porque o sistema está tocando em tudo. Na alimentação, na medicina, na educação, no sistema de orientação e despertar da consciência de crianças. Por isso é que eu tenho vindo profundamente a mergulhar no estudo do BIS e a trazer todo esse conhecimento à luz do dia. E é extremamente importante que cada um de nós, entenda como é que o sistema funciona. Não é só ler títulos de notícias, não é? Porque nós estamos correndo os dedos no celular e vê um título que já sabemos o que é que aconteceu. Não é porque a pessoa vê um artigo meu, lê o título e lê o texto de introdução que eu coloco e ela já sabe o que é que está lá dentro. Já pronto, ela já ficou sabendo de tudo. Não fica não. De forma nenhuma. Ela fica sabendo 1%.
do que está contido no artigo. Ela não sabe, ela pensa que sabe. Mesmo nós mergulhando nesses artigos, em todo este estudo, tanta ponta solta que fica. E só através deste estudo, só através desta compreensão, da união entre o conhecimento da máquina do sistema funcional e o conhecimento das forças da minha natureza e a autopercepção de si, a real percepção de si. Só através da união de todas estas vertentes, digamos assim, é que nós podemos gerar um mundo melhor. Não podemos ficar apáticos. Não podemos acordar e nos entregar ao sentimento de apatia, de preguiça, de desmotivação, de solidão, porque a carga está pesada. A carga está pesada. Existe uma carga energética sobre o Brasil e sobre o mundo que quer que as pessoas não reajam, que as pessoas não sejam criativas e tomem iniciativa para criar vidas novas. O sistema não quer isso. E existe uma carga muito forte energética, principalmente agora que está sendo usado o Wi-Fi. Eu desligo o Wi-Fi para dormir. O celular fica longe de mim. Porque não pode. Não pode. E mesmo assim, durante o dia, às vezes eu desligo. Quando eu começo a sentir que a carga está ficando pesada demais. Precisamos ter consciência disso. O sistema não quer que as pessoas tenham motivação, tenham energia e iniciativa para encontrar formas novas em harmonia com a mente da natureza para viver. E é isso que, para nós conseguirmos desconstruir isto, olhem bem esta cidade, sejamos realistas, olhem bem esta cidade. Estas pessoas, como é que nós vamos acabar com isto? Não tem como acabar. Não tem como acabar. Para mim, é outra coisa. Eu não arrogo pensar que eu tenho a solução ou as soluções para o mundo. Longe de mim isso. Eu acredito que nós todos em união, conversando uns com os outros, encontrando-nos todos, nós encontramos sim as soluções. Agora, uma pessoa só, ela não tem não. Mas na minha visão pessoal, eu vejo que isto não tem como acabar isto aqui. Agora tem como mudar, como transformar. Não é? Porque para mim, eu colocaria árvores aqui em todo lugar. E flores e água em todo lugar aqui. Mudaria logo toda esta paisagem. Chamar os passarinhos. Se as crianças não podem brincar num lugar, então é porque nós talvez não estejamos a saber muito bem o que é que estamos a fazer. Porque nós não vemos crianças, olha aí, está ali uma, agora estou vendo uma ali de rosa do lado esquerdo, mas eu não via crianças aqui. É muito raro. Então onde é que estão as crianças? Onde é que estão os passarinhos e as flores? Como é que nós podemos ter uma saúde mental e espiritual se não trouxermos isso para o meio ambiente? Precisamos trazer à consciência de nós que existem formas de gerar energia que não são poluentes e que são gratuitas. Cada vez mais precisamos trazer isso à nossa consciência. Nós precisamos entender o que é que está escrito nos tratados que são feitos internacionais do sistema financeiro, do sistema burocrático. Nós precisamos entender o que é que está escrito na Constituição do Brasil. O Brasil está inserido em que tratados internacionais? Em que acordos internacionais? Como é que nós vamos transformar isso? Como é que nós vamos quebrar esses tratados, esses acordos? Como, por exemplo, o acordo da Basileia, feito com o BIS. Como é que o que é que lá diz? É isso que nós precisamos estudar, todos juntos, trazer à consciência. Existem muitas áreas, muitas vertentes por onde nós devemos clarificar o que é que está a acontecer. Tanto a nível de mudanças climatéricas, como a nível do sistema financeiro, a nível da educação, a nível da medicina. Trazer à nossa consciência. Porque se cada um de nós fizer a nossa parte, vai ficar mais fácil. Eu tenho conhecimento de um bocado de coisas, por exemplo, sobre geoengenharia
e mudanças climáticas graças aos trabalhos do Ronesier. Eu não preciso ser eu a estar a produzir aquele trabalho. Não preciso ser eu para ter conhecimento profundo, porque ele mostra, ele vai atrás, pesquisa um bocado de coisas, mostra as coisas. Aí basta eu só pegar no trabalho dele, leio, confirmo as fontes que ele mostra e observo os céus, mostro-me os fenómenos, e aí eu entendo. Então não preciso eu estar-me a dedicar a esse trabalho. Uma pessoa que trabalha muito comigo, a professora Fátima Pinel, ela trata das transnacionais, a corrupção das transnacionais. Eu não preciso estar a estudar isso. Ou melhor, eu não preciso estar a investigar isso. Eu só pego no trabalho dela e vejo o que é que ela encontrou, o que é que ela descobriu. Aí comprovo fontes e integro todo esse conhecimento dentro das pesquisas que eu mesmo estou fazendo. E quando nós pesquisamos, cada um por si, e disponibilizamos em domínio público as informações que encontramos, nós começamos a encaixar todas essas informações umas nas outras e a ver o plano todo. A ver todo o contexto social e civilizacional do que está a acontecer hoje em dia. Então podemos nos unir na hora certa, no momento certo, para poder realizar e exigir transformações, mudanças. Meus amigos, estou aqui há 36 minutos conversando com vocês. É muito importante nós trazermos a consciência. Vou aqui ver como está aqui. 91 pessoas assistindo. Eita! Pensava que ia ficar pouquinha gente. Meus amigos, a coisa, vamos ver aqui o que é que vocês estão falando comigo. A Isabel fala sobre o extermínio dos índios, os verdadeiros humanos conectados com a natureza. Sim, muito extermínio, mas encontrarmos também o meio termo disso tudo, porque muitos índios participaram desse extermínio. Preciso ver. Aqui no Brasil, estudar qual era a constituição dos bandeirantes. Eu pergunto, quantos brasileiros sabem o que são os bandeirantes? Porque eu já encontrei um bocado de brasileiros que não sabem o que são os bandeirantes. Então eu sugiro, quem não sabe o que é, procurar saber o que é e ver que a maior parte da constituição de muitos bandeirantes eram índios. Então vale examinar porquê. A mesma coisa. Isso faz-me lembrar o quanto é complexo nós encontrarmos a verdadeira linha histórica e quanto é que nós estamos sujeitos a ser programados mentalmente e o sistema mudar a nossa percepção sobre a sociedade, a história. Por exemplo, existe todo um movimento de afrodescendentes, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, da Europa, por exemplo, que reclamam sobre uma dívida histórica em relação aos europeus, em relação aos americanos, devido à escravatura. Mas quando nós pesquisamos a fundo, o maior mercado de escravos que existiu foi o mercado árabe, africano-árabe, que escravizou mais de 300 milhões de pessoas, pelo que está contabilizado assim por alto. Onde está a clamação por dívida histórica em relação aos islâmicos africanos? Porque eram africanos escravizando outros africanos. O que a história não conta é que quando os portugueses e quando os europeus chegaram em África, eles não foram caçar negros africanos para torná-los escravos, não. Eles compraram escravos de um mercado de escravos que já existia há muito tempo. E gigantesco, que ocupava todo o norte da África e parte da Europa Central, da África Central. E onde é que está o conhecimento sobre esse mercado de escravos gigantesco, criado pelos islâmicos? Por que é que não existe toda uma clamação para o ar de dívida histórica para com os islâmicos por parte dos afrodescendentes e por parte dos africanos? Isso é uma questão que vale a pena pensar sobre isso. Porque existem um bocado de interesses aqui no Brasil
aí no mundo, que ficam usando as fragilidades, os pontos vulneráveis das sociedades para conseguir conquistar poder. A playlist que eu tenho no canal Daniel Simões sobre George Soros, sobre Fundação Rockefeller, não, essencialmente sobre George Soros, fala sobre isso. Como é que o George Soros, a Fundação, só como exemplo, porque os outros fazem a mesma coisa, como é que a Fundação George Soros identifica dentro das nações pontos vulneráveis, como por exemplo racismo, violência contra a mulher, e faz o financiamento de ONGs, de movimentos para combater esses pontos vulneráveis. Aí fica disfarçado de coisa boa. Só que o que eles fazem é que eles treinam pessoas do próprio país, por exemplo aqui do Brasil, levam lá para fora, dão treino a elas sobre o movimento revolucionário, aproveitam-se desses pontos vulneráveis dentro da sociedade, a sociedade olha e parece que é uma coisa boa, que está sendo lutada contra, mas simplesmente eles estão procurando encontrar uma porta de entrada para o poder político do país. Então, por isso é que nós não vemos aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, uma reclamação pela dívida histórica do mercado escravo islâmico, que é o maior do mundo, que foi o maior do mundo. Então, precisamos ter muita atenção muitas vezes com essas percepções que chegam a nós. Por isso é que eu estou fazendo esse levantamento todo sobre a criação do BIS, sobre isso, para nós entendermos a relação direta que existe entre o movimento sionista internacional, o movimento sionista político internacional, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a criação do próprio BIS, concentração do poder financeiro na mão de algumas instituições e famílias e a criação do Estado de Israel. E não é por acaso que hoje, no Brasil, se não estou em erro, a comunidade evangélica é a maior crença que existe aqui dentro do Brasil, né? A maior quantidade de pessoas que existem em termos de crenças são os evangélicos. E os evangélicos não são cristãos, ao contrário do que querem fazer as pessoas acreditar. Os evangélicos são evangélicos sionistas. Eles defendem o Estado de Israel. Eu já fiz trabalhos, está no meu canal, baseado no trabalho de outras pessoas. Em 2020, muito provavelmente, o sionismo israelita vai anunciar o Moshiach, ou seja, o Messias que eles estão esperando há 3.500 anos. E muito possivelmente vai ser anunciado em 2020. Os 13, digamos, rabinos, oráculos de Israel já anunciaram publicamente que o Moshiach, o Messias deles, está na Terra e já foi identificado. Então vai ser só uma questão de tempo para eles anunciarem quem vai ser. Existem algumas ideias de quem seja. Algumas pessoas acreditam já, têm indícios que pode ser um indivíduo, que é o genro do Trump, que é um judeu. A filha do Trump, para conseguir casar com o Jared Kushner, ela teve que se converter ao judaísmo. Então vale a pena ver esse vídeo que está no meu canal sobre o Messias sionista, que é o anti-Messias cristão. Por isso é que eu estou trazendo toda essa questão ao de cima. Por que é que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial acontecem? Qual a relação da criação do Estado de Israel com isso? Será que o nazismo foi exatamente aquilo que anunciam que foi? Porque eu não estou defendendo o nazismo. Vejam bem os mais sensíveis. Eu não estou defendendo. Eu só estou questionando se a versão oficial é exatamente aquilo que dizem. Porque em todos esses conflitos não tem inocente. Não tem inocente. É tudo ganancioso à procura de poder. E à procura de vencer os outros. Através da violência, através da guerra, através... Mas nós devemos nos questionar qual a verdadeira versão. Porque se nós pensarmos bem, hoje a humanidade, em termos oficiais, tem 7.000 anos de história
E em 7.000 anos de história, apenas 7 anos é proibido colocar em questão a versão oficial, que é exatamente aqueles 7 anos da Segunda Guerra Mundial, quando acontece um suposto holocausto nazi. Ou melhor, um holocausto judeu. Aí nós questionamos, porque é que eu posso colocar em questão a versão oficial de toda a história num período de 7.000 anos, mas num período de 7 anos eu não posso colocar em questão. Porque existiram holocaustos, genocídios muito maiores do que aqueles que aconteceu com os judeus. Então precisamos fazer uma revisão. E é isso, exatamente isso que é proibido. É o revisionismo. Ora, tem aquela frase que diz siga o dinheiro. Ora, por isso é que eu estou fazendo o levantamento do BIS. É seguindo o dinheiro, seguindo o ouro. Porque é que os aliados, através do JP Morgan, injetaram dinheiro através do BIS para o partido nazi na Alemanha? Quando o partido nazi estava em ascensão, ora, se a Alemanha estava em crise, como é que eles tiveram dinheiro suficiente para criar um poder militar que conquistaria a Europa toda? A Europa toda não. Porque a Suíça ficou lá aquele paísinho bem pequenino, no meio, intocável. Porquê é que não tocaram nele? Vale a pena nós questionarmos certas coisas e procurar. Não fiquem só ouvindo o que eu estou dizendo. Quando vocês lerem, vão ler os artigos, ouvir os vídeos que eu tenho feito e vão procurar por vocês próprios. É muita informação, mas é muita informação, muitos documentos. Vocês veem que eu tenho que ler documentos muito grandes e traduzir para nós podermos esgravatar pepitas de ouro no meio de informação que nos trazem à luz a verdadeira versão da história. Um trabalho que eu comecei e ainda não terminei foi a tradução dos diários de Theodor Herzl. Esse personagem, a maior parte das pessoas nem nunca ouviu falar de Theodor Herzl. Mas se vocês olharem a sala do primeiro-ministro de Israel, vocês veem o candelabro com 7 velas, veem a bandeira de Israel, e ao lado tem a foto de Theodor Herzl. Então quem é Theodor Herzl? Simplesmente foi o cara que elaborou o plano para a criação do Estado de Israel, com o financiamento dos Rothschild. E isso está tudo abertamente declarado no diário dele, e não só nos documentos que associações hebraicas, judaicas, sionistas têm online. Eles não escondem isso. Só que a maior parte está em hebraico. Então nós temos que converter do hebraico para inglês e do inglês então depois traduzir para português. Só que o cinismo é muito grande. Porque quando eles dizem, os judeus sionistas, preciso fazer essa diferença, nós estamos a falar do sionismo, existem judeus sionistas e existem sionistas que não são judeus, e existem judeus que não são sionistas e são contra o sionismo. Estamos a falar do judaísmo sionista de Israel. Eles acreditam que apenas os judeus são humanos. Adãs, como eles chamam, Adãs. Apenas os judeus são Adãs. O resto da humanidade são animais que, depois de haver a grande limpeza, depois da vinda do Messias, cada judeu vai ter direito, eu não sei já quantos são, 8.000 não-judeus, gentios, para o servir. E eles dizem que vai ser a felicidade do não-judeu servir o judeu. Porque é essa a função do gentio, do não-judeu. Precisamos fazer assim uma revisão disso tudo. Conhecer quem é Theodor Herzl. O que está lá escrito? Vamos ver. Eu já ontem estive mexendo nos diários do Theodor Herzl novamente, porque eu peguei a tradução e já fiz um vídeo sobre isso. Aliás, é o segundo vídeo, o terceiro vídeo, se não me engano, desta série que está na playlist BIS, no canal Daniel Simões, e onde eu faço a tradução de partes do diário, porque o diário tem mais de 2.000 páginas, não é brincadeira.
E então o que eu pensei em fazer foi pegar palavras-chave. E eu peguei a palavra-chave Rothschild e ver o que é que estava escrito, né? E quando nós pegamos naquelas pontas soltas ali, só com a palavra Rothschild, e começamos a colar elas, nós entendemos perfeitamente o que é que aconteceu, não é? O Theodor Herzl cria um plano maquiavélico para criar um caos na Europa de perseguição aos judeus. Olhem bem, o cara é judeu e cria um plano para perseguir os judeus, para que então os judeus, ao fugirem, fossem para a Palestina. E tinham os caminhos abertos para poderem fugir para a Palestina. Como é que esses caminhos estavam abertos? Através do financiamento do Rothschild, que já tinha comprado assentamentos na Palestina. E depois os ingleses ainda auxiliaram. Né? Auxiliaram com guerra, com poder militar, para poder matar quem tivesse a mais lá na terra da Palestina. Por isso é que aparece a Declaração de Balfour. A Declaração de Balfour, escrita em 1917, e que em 2017 foi comemorado os 100 anos da Declaração de Balfour, mostra explicitamente a Rainha de Inglaterra dando os parabéns à família Rothschild pela criação do Estado de Israel. Então, só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. E quando nós olhamos para essas versões históricas, por exemplo, a BBC faz uma entrevista em 2017 ao Barão de Rothschild sobre a Declaração de Balfour. E a entrevista é feita na mansão, assim, estupidamente rica, do Barão, e aquilo dá todo um ar de credibilidade, um ar de legalização, de legalidade a todo esse processo da criação do Estado de Israel. É uma pompa assim, sabe? Aquela soberba, sabe? Aqueles quadros, aquelas cadeiras, aquelas tapeçarias, todos aqueles ornamentos, aquilo é uma imposição assim, ó, está aqui, a criação do Estado de Israel foi feita por gente de bem. É isso que eles procuram transmitir. E as pessoas menos avisadas, aquelas que só leem os títulos das notícias, a maior parte das pessoas acredita nisso que os caras transmitem. Então nós precisamos fazer um revisionismo disso tudo, entender muito bem onde nós estamos, do que é constituído a civilização onde nós estamos, como funciona a civilização onde nós estamos, e sempre questionar, será que isto é verdadeiro? Existe, assim, muita gente se melindra comigo porque as pessoas jogam para fora informações e aí eu pergunto, tem fonte? Como é que sabe disto? Importa-se, por favor, de comprovar esta afirmação? E as pessoas melindram-se porque acham que eu estou duvidando delas. Não estou duvidando delas. Eu simplesmente quero uma comprovação. Aliás, eu fico super agradecido quando as pessoas me perguntam alguma coisa. Daniel, tu estás dizendo isto aqui, como é que nós podemos saber que isto é verdade? Isso vai me auxiliar imenso, porque se eu estou afirmando uma coisa que eu não consegui comprovar, a pessoa pergunta-me, ela está-me dando a oportunidade do meu trabalho se tornar ainda mais credível, porque ela vai exigir de mim que eu busque a fonte de informação para comprovar a veracidade daquilo que eu estou dizendo. E isso só me vai auxiliar a que todo o meu trabalho se torne cada vez mais coeso, mais inegável, mais comprovado. Vamos ver mais aqui. A Denise diz, no ideal, nós perdemos as conexões em escala humana, em todos os aspectos, em muitos aspectos, Denise. Nós temos que nos reconectar com a consciência interior. É bom nós nos reconectarmos com a mãe natureza, as forças da mãe natureza para recuperar e manter a saúde. Eu consumo um bocado de coisas naturais. Chás, cascas, pós, frutas e legumes vindas da natureza, sem agrotóxicos, graças a Deus que eu consigo encontrar um bocado de coisas aqui. Agora lembrei-me da Eroni, que ela diz, Daniel, graças a Deus, qual Deus? Eu fico assim,
Né? Mas é aqueles dizeres, né? Que às vezes a gente fica com eles na conversa popular que nós mesmos temos, né? A Solange diz, e pensar que nada é real, fazem-nos correr atrás do material e no fundo nada é nosso, tudo é só do Estado, exatamente. Um dos trabalhos que eu tenho aqui, digamos, a meio, não é, é mostrar que nós, seres humanos, somos propriedade privada da corporação Estado. Não é? Neste caso aqui no Brasil. Quem domina a nação Brasil é a Corporação Estado República Federativa do Brasil, criada em 1822, e os seres humanos, ou melhor, os cidadãos, passam a ser chamados cidadãos, são propriedade privada da Corporação Estado República Federativa do Brasil. A partir do momento que os pais pegam na criança e vão registrar a criança na República Federativa do Brasil, ela passa a ser propriedade privada daquela corporação. E ela tem um valor. Existe um investimento do Estado, que o Estado, essa corporação Estado, ela olha para o cidadão e dá-lhe um valor. Não é? Ele olha e diz assim, olha, existe o potencial deste cidadão gerar, por exemplo, durante a vida dele toda, 500 mil reais, digamos assim, ou 1 milhão de reais. Eu não sei bem quanto é, ainda não cheguei a essa parte. Eu estou-me baseando nisso aí nos estudos de Jordan Maxwell, que ele fez nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, acho que o valor acionário, olhem bem, o valor no mercado da bolsa de cada cidadão é de 1,5 milhão de dólares. Ou seja, é o potencial calculado que cada cidadão irá gerar de riqueza para as corporações ao longo da vida. Assim, se nós olharmos para essa visão assim, isso aí, meu irmão, nós não queremos ser isso, não. Eu acho que ninguém quer ser propriedade privada de uma corporação, não é? Mas ainda é mais. Eu tenho vários trabalhos que estão assim, digamos, com pontas soltas, não é? Porque quando se mergulha neste tipo de pesquisas, faz-se o levantamento de muito documento. Há muita coisa, vocês não têm nem ideia. Assim, eu vou aqui mostrar, já que eu estou compartilhando a tela com vocês, eu vou-vos mostrar aqui. Então, vamos abrir aqui, ó. Isto aqui, acredito que vocês estão vendo isto, não é? Sim, estão vendo. Isto que está aqui é a pasta BIS, certo? Do trabalho, das pesquisas que eu tenho vindo a desenvolver. Aqui estão mais ou menos organizados, porque alguns documentos poderiam estar em diversas pastas ao mesmo tempo, né? Mas está aqui, ó, por exemplo, Banco de Inglaterra, Grupo Bilderberg, a administração do BIS em fotos. Aqui é uma pasta dedicada só ao Brasil. Tem o Conselho das Relações Externas dos Estados Unidos, Comissão Trilateral. Tem um dos trabalhos centrais que eu estou fazendo, desenvolvendo, que é uma tabela cronológica altamente complexa. Este aqui ainda será algo para eu lançar, possivelmente como livro, não lançar virtualmente. E inicialmente vai ter que ser lançado ou como livro, ou então num site mesmo, só dedicado a esta tabela cronológica. Aqui tem todos os diagramas com os quais eu tenho vindo a desenvolver, a divulgar ideias do trabalho. E pronto, e por aí vai, né? Vocês veem que tem muita coisa. Aqui a Rockefeller e Eugenia, Rothschild, a reforma da Previdência. É muita coisa. E tem estes documentos que eu peguei agora há pouco tempo, ainda estão aqui soltos, ainda não tiveram um direcionamento específico, mas, por exemplo, vamos abrir aqui a página Sionismo, a pasta. Né? E dentro da pasta Sionismo, olha, está cheio de imagens e documentos, e estes documentos, quando se abrem, alguns deles são de centenas de páginas, né? E nós vemos que tem aqui documentos bem antigos, né? Vamos aqui ampliar um pouquinho mais, né? Aí tem documentos muito antigos, né? E nós podermos trazer isto tudo à luz do dia para português, porque em português existe uma carência muito grande deste tipo de documentos. Um intervalo, por favor. Catarina, bota café aí para mim, por favor.
E pronto, então é muita coisa mesmo. Por exemplo, aqui esta pasta playlist. Esta playlist é a pasta dedicada aos artigos. Né? Todos os artigos que eu tenho vindo a lançar estão aqui. Né? E se vocês virem, vai em 29 artigos aqui e tem estas pastas todas por aqui que são trabalhos que eu comecei, artigos que eu comecei e que não terminei ainda. Porque de um artigo nasce outro e outro e outro e é muitas informações, são muitas informações, mais documentos aqui e é assim um mar de informação. Então, para nós podermos realmente trazer isto tudo à luz do dia em português, de uma forma realmente madura, uma forma inteligente, responsável, é muito trabalho. Preciso uma base de dados, vai ser preciso, com certeza, uma base de dados. Eu tenho vindo a conversar com a professora Fátima Pinel, já falámos algumas vezes sobre isso, sobre nós seriamente procurarmos financiamento para desenvolver essa base de dados, porque é super importante que isso seja feito não só para assim, esclarecimento de quem fala a língua portuguesa, mas de um próprio movimento de desconstrução do que tem vindo a ser feito aqui no Brasil e em Portugal também, ou seja, nos países de língua portuguesa, porque tem havido uma manipulação histórica gigantesca, muito grande, e nós, ao criarmos toda esta base de dados de informação, nós estamos a auxiliar a que a verdade histórica venha ao de cima e poder realmente nós termos referências confiáveis. O Aristóteles diz, Lucas, a República Federativa do Brasil é uma corporação privada registrada na Bolsa de Valores norte-americana, registrada, Aristóteles, na Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos, que é chamada a SEC. Eu acompanhei um trabalho de um australiano e ele estava num vídeo que eu estava vendo dele, ele estava mostrando que a Austrália também está registrada na SEC, da mesma maneira. Ou seja, a maior parte dos países estão registrados na SEC. Na lista que eu apresentei, no artigo sobre a República Federativa do Brasil estar registrada na SEC, tem lá uma lista daqueles que eu consegui fazer o levantamento, e um deles, por exemplo, está a rainha da Nova Zelândia, né? A coroa é uma corporação. O Renato diz, muito bom ouvi-lo novamente, renova as energias. Legal, Renato. É porque não tenho tido assim, eu confesso, não tenho tido muita disponibilidade energética, pessoal mesmo, para fazer lives, sabe? Eu tenho feito uma reclusão mais a nível de pesquisa e depois lanço para fora, porque o trabalho não é fácil. Existe um lado que as pessoas, eu sei que as pessoas não têm tanta consciência disso, né? Mas este tipo de trabalho exige muita guarnição divina, muita... Pode tirar, Catarina, aqui. Porque os ataques invisíveis não são brincadeira. Não? Os ataques não são brincadeira. Nós precisamos fazer muita meditação, ter muita força. Não? Porque existe forças invisíveis que não querem que eu desenvolva este trabalho. E muitas vezes o negócio não é brincadeira. Não me têm atacado fisicamente, graças a Deus, né? Mas mentalmente e espiritualmente o negócio não é brincadeira. Para manter o humor no meio disto tudo aqui é um desafio, né? A Isabel diz, tudo é manipulado, só falam o que interessa, nada é de graça, tudo tem um propósito de sorte por trás. Sim, existe uma agenda mundial. Exatamente, Beatriz. O genro de Trump, o Jared Kushner,
nesse vídeo que eu legendei agora há pouco tempo, está lá bem explicadinho. O Renato diz: o governo, através de leis, está destruindo toda a cadeia da agricultura familiar. O próximo passo darão o título das terras para poder se apropriar ilegalmente da propriedade, uma vez que já não têm como produzir para vender. Se verem isso, ainda com a união corporativa, pode sim começar um novo movimento antissistema. Uma das principais coisas que nós devemos procurar fazer é criar a nossa própria comida. Ou então, como eu faço, comprar aos produtores, diretamente, pequenos produtores. A comida que eu compro, a maior parte dela é a pequenos produtores. Eu invisto. Por exemplo, ainda hoje de manhã eu fui e comprei 25 reais em legumes e fruta a um produtor. É muita coisa. Ele ainda me vem deixar em casa. É muita coisa e boa, não é? Então nós podemos sim fazer a nossa parte. Então, meus amigos, espero que tenham gostado deste momento. Foi legal novamente vir assim a público conversar um pouquinho com vocês, trazer clarificação sobre porque é que eu tenho vindo a dedicar tanto a este estudo mundano. Mas estão abertas as inscrições neste momento para o estudo privado, online, gratuito, sempre gratuito. Toda a informação que eu disponibilizo é gratuita. Estão abertas as inscrições para o estudo sobre consciência e espiritualidade. E também, nesse mesmo estudo, na terceira segunda-feira de cada mês, nós dedicamos esse dia para estudos pesados sobre, por exemplo, processos ritualísticos e de controle mental e um bocado de coisa assim mais pesada. Mas as outras segundas-feiras do mês são dedicadas ao estudo da espiritualidade e da consciência, que faz muito bem a nós podermos pensar, né, sentir, perceber esse tipo de percepções. Então, meus amigos, fico muito grato pela vossa visita, a vossa presença. E muita luz para todo